Mais importante, seus apelos tinham efeito, seu França combatente cresceu de poucas centenas de soldados em julho de 1940 para vários milhares um mês depois. Em breve, de Gaulle estaria clamando para liderar suas forças em uma campanha a fim de libertar do governo de Vichy as colônias francesas na África Central e Equatorial. A área era quase toda ela formada por deserto e floresta tropical, e distante de regiões mais estratégicas na África do Norte, no Mediterrâneo, mas tinha alguns portos que podiam ser úteis, e assim Churchill deu seu apoio a de Gaulle. As forças francesas conseguiram tomar Chad, Camarões, o Congo francês e Gabão com relativa facilidade. Quando de Gaulle retornou à Inglaterra, no final de 1940, tinha agora milhares de quilômetros quadrados de território sob seu controle. Seu comando, enquanto isso, havia inchado para perto de 20.000 soldados, e sua ousada aventura capturara a imaginação do público inglês. Não mais o general discreto que tinha procurado refúgio meses antes, ele agora era um líder militar e político. E de Gaulle estava à altura desta mudança em status, ele agora exigia dos ingleses e agia de um modo bastante agressivo. Churchill estava começando a se arrepender por ter lhe dado tanta liberdade de movimento. No ano seguinte, o serviço secreto britânico descobriu que de Gaulle vinha fazendo importantes contatos com o crescente movimento de resistência francês. A resistência, dominada por comunistas e socialistas, começara como uma estrutura caótica, sem coerência. De Gaulle havia escolhido pessoalmente um oficial no governo socialista anterior à guerra, Jean Moulin, que estava na Inglaterra desde outubro de 1941, para ajudar a unificar esta força clandestina. De todas as manobras de Gaulle, esta era a que poderia beneficiar mais diretamente os aliados, uma resistência eficiente seria valiosa. Portanto, com a bênção de Churchill, Moulin foi lançado de paraquedas no sul da França no início de 1942. No final daquele ano, o cada vez mais arrogante de Gaulle tinha ofendido tantos dentro dos governos e exércitos aliados, principalmente o presidente Franklin D. Roosevelt, dos Estados Unidos, que se discutia um plano para substituí-lo por alguém mais dócil. Os americanos acreditavam terem encontrado o homem perfeito para a função, General Henri Giroux, um dos oficiais do exército francês mais respeitado, um homem com antecedentes bem mais ilustres do que os de Gaulle. Churchill aprovou e Giroux foi nomeado comandante em chefe das forças francesas na África do Norte. Percebendo a conspiração aliada, de Gaulle requisitou um encontro pessoal com Giroux para discutirem a situação. Depois de muita altercação burocrática, concederam-lhe a autorização e ele chegou em Argel em maio de 1943. Os dois homens agarraram-se pelo pescoço quase imediatamente, cada um fazendo exigências com as quais o outro jamais concordaria. Finalmente de Gaulle fez uma concessão, propondo um comitê que se prepararia para liderar uma França pós-guerra. Ele rascunhou um documento nomeando Giroux comandante em chefe das Forças Armadas e co-presidente da França junto com de Gaulle. Em troca, de Gaulle ampliaria o comitê aumentando seu tamanho e eliminando oficiais com conexões com Vichy. Giroux ficou satisfeito e assinou. Logo depois, entretanto, Giroux deixou Argel para uma visita aos Estados Unidos, e de Gaulle, em sua ausência, encheu o comitê expandido de simpatizantes gaullistas e membros da resistência. Ao voltar, Giroux descobriu que havia sido despojado de uma boa parte de seu poder político. Isolado em um comitê que havia ajudado a formar, ele não tinha como se defender, e em questão de meses de Gaulle foi nomeado único presidente, em seguida comandante em chefe. Giroux foi silenciosamente aposentado.
Roosevelt e Churchill observavam estes acontecimentos cada vez mais assustados. Tentaram intervir, fazendo várias ameaças, mas no final estavam impotentes. Aquelas transmissões pela BBC que tinham começado tão inocentemente agora eram escutadas com avidez por milhões de franceses. Por intermédio de Moulin, de Gaulle ficara com o controle quase total da resistência francesa. Um rompimento com de Gaulle colocaria em risco as relações dos aliados com a resistência. E o comitê que de Gaulle havia ajudado a formar para governar a França pós-guerra era agora reconhecido por governos no mundo inteiro. Enfrentar o general em qualquer tipo de luta política seria um pesadelo nas relações públicas e destrutivo para o esforço de guerra. De alguma maneira este general antes insignificante havia forjado uma espécie de império sob seu controle. E não havia nada que se pudesse fazer a respeito. Interpretação. Quando o general de Gaulle fugiu para a Inglaterra, tinha um objetivo: restaurar a honra da França. Ele pretendia fazer isto liderando uma organização militar e política que trabalhasse para libertar a França. Ele queria que seu país fosse visto como um igual entre os aliados, e não como uma nação derrotada que dependia dos outros para recuperar sua liberdade. Se de Gaulle tivesse anunciado suas intenções, teria sido visto como um misto perigoso de delírio e ambição. E se tivesse tentado se apossar do poder rápido demais, teria revelado estas intenções. Em vez disso, com extrema paciência e de olho em seu objetivo, ele foi mordendo um pedacinho de cada vez. A primeira mordida, sempre a mais importante, foi ganhar exposição pública, primeiro com uma transmissão pela BBC, depois, com uma esperta manobra, em uma série de transmissões. Aqui, explorando seus afiados instintos dramáticos e voz hipnótica, ele rapidamente estabeleceu uma presença sobrenatural. Isto lhe permitiu criar e montar seu grupo militar França Combatente. A mordida seguinte foi colocar aqueles territórios africanos sob controle da França Combatente. Seu controle sobre uma grande área geográfica, por mais isolada que estivesse, lhe dava incontestável poder político. Em seguida ele se insinuou na resistência, assumindo o comando de um grupo que tinha sido um bastião comunista. Finalmente ele criou e, pedacinho por pedacinho, ganhou o total controle um comitê para governar a França do futuro. Como procedia assim aos poucos, ninguém realmente notou o que ele pretendia. Quando Churchill e Roosevelt perceberam o quanto ele havia se insinuado na resistência, e nas mentes dos públicos britânico e americano como o líder destinado para o pós-guerra da França, já era tarde demais. Sua preeminência era um fait accompli. Não é fácil abrir caminho neste mundo, lutar com energia para conseguir o que você quer sem ficar sujeito à inveja e antipatia dos outros que talvez o vejam como agressivo e ambicioso, alguém para ser contrariado. A resposta não é baixar o nível de suas ambições, mas, sim, disfarçá-las. Uma abordagem gradativa para a conquista de qualquer coisa é perfeita para estas épocas políticas, a melhor máscara de agressão. O segredo para fazer isso funcionar é ter uma ideia clara de seu objetivo, do império que você quer forjar e, em seguida, identificar as pequenas, distantes, áreas do império que você vai engolir primeiro. Cada mordida tem de ter uma lógica em uma estratégia geral, mas ser bem pequena para ninguém perceber suas intenções maiores. Se suas mordidas forem grandes demais, você vai pegar mais do que pode mastigar e se verá sobrecarregado de problemas. Se você morder muito rápido, os outros verão o que você pretende. Deixe que o tempo disfarce magistralmente suas intenções e lhe dê a aparência de alguém com ambições modestas.
quando acordarem para o que você consumiu, seus rivais correm o risco de serem eles mesmos consumidos se ficarem em seu caminho. A ambição tanto rasteja quanto se eleva. Edmund Burke, de 1729 a 1797. Chaves para a guerra. À primeira vista, nós, humanos, podemos parecer irremediavelmente violentos e agressivos. De que outra forma explicar as infinitas séries de guerras da história que continuam no presente? Mas, na verdade, isto é um pouco de ilusão. Destacando-se dramaticamente do cotidiano, guerras e conflitos atraem uma atenção desproporcional. O mesmo pode-se dizer daqueles indivíduos agressivos na esfera pública que estão constantemente querendo mais. A verdade é que as pessoas, em sua maioria, são conservadoras por natureza. No desespero de conservarem o que têm, elas temem as consequências imprevistas e situações que o conflito inevitavelmente gera. Elas odeiam confrontos e tentam evitá-los. É por isso que tanta gente recorre a agressões passivas para conseguir o que quer. Você deve sempre lembrar esta realidade da natureza humana ao tramar seu caminho pela vida. Ela é também a base para qualquer estratégia de fait accompli. A estratégia funciona da seguinte maneira: suponha que existe alguma coisa que você quer ou precisa para sua segurança e poder. Pegue-a sem discutir ou avisar e você dá a seus inimigos uma só opção: lutar ou aceitar que perderam e aí o deixam em paz. O que você pegou, e sua atitude unilateral ao fazer isso, vale o aborrecimento, o custo e os riscos de uma guerra. O que custa mais, a guerra, que facilmente pode ir crescendo progressivamente para algo maior, ou a perda. Pegue algo de valor real e eles terão de escolher com cuidado, eles têm uma decisão importante a tomar. Pegue algo pequeno e marginal, entretanto, e é quase impossível para seus adversários escolherem a batalha. É provável que existam muito mais razões para deixar você sossegado do que para lutar por algo insignificante. Você jogou com os instintos conservadores do inimigo, que em geral são mais fortes do que os aquisitivos. E não demora muito para sua posse deste bem se tornar um fait accompli, parte do status quo, no qual é sempre melhor não mexer. Mais cedo ou mais tarde, como parte desta estratégia, você dá mais uma mordidinha. Desta vez seus rivais estão mais atentos, eles estão começando a ver um padrão de comportamento. Mas o que você pegou é mais uma vez uma coisa pequena, e mais uma vez eles têm de se perguntar se vale a pena a dor de cabeça. Não fizeram isso antes porque agora. Execute uma estratégia de fait accompli sutilmente e bem, como de Gaulle, e mesmo que chegue uma hora em que a meta se torne clara, e eles lamentem seu pacifismo e considerem a possibilidade de uma guerra, você já terá alterado a situação, você não é nem tão pequeno nem tão fácil de derrotar. Enfrentar você agora acarreta um tipo diferente de risco, existe uma outra razão, mais forte, para evitar o conflito. Vá beliscando apenas o que você quer e você jamais desperta raiva, medo ou desconfiança o bastante para fazer as pessoas superarem suas naturais relutâncias em partir para a briga. Deixe transcorrer um tempo suficiente entre as mordidas e você também se aproveitará da brevidade da atenção das pessoas. O segredo da estratégia do fait accompli é agir rápido e sem discutir. Se você revela suas intenções antes de agir, vai se expor a uma porção de críticas, análises e perguntas: como ousa pensar em dar essa mordida? Fique satisfeito com o que já tem. Faz parte do conservadorismo das pessoas preferir discussões intermináveis em vez de agir. Você deve contornar isso com uma rápida apreensão de seu alvo. A discussão termina antes de começar.
por menor que seja a sua mordida, pegá-la também faz com que você se destaque dos outros e ganhe peso e respeito. Quando Frederico, o Grande, se tornou rei da Prússia, em 1740, seu reino era uma potência europeia insignificante. O pai de Frederico havia montado o exército prussiano com muito custo, porém jamais o utilizara realmente. Mal colocasse o exército em ação, ele sabia, as outras potências europeias se uniriam contra ele, temendo qualquer ameaça ao status quo. Frederico, embora extremamente ambicioso, sabia o que mantivera o pai controlado. No mesmo ano em que subiu ao trono, entretanto, surgiu uma oportunidade. A grande inimiga da Prússia era a Áustria, onde um novo líder, Maria Teresa, tinha recentemente se tornado imperatriz. Muitos questionavam sua legitimidade, entretanto, e Frederico resolveu explorar esta instabilidade política para avançar com seu exército até a pequena província austríaca da Silésia. Maria Teresa, querendo provar sua firmeza, decidiu brigar para recuperá-la. A guerra durou vários anos, mas Frederico havia julgado bem o momento. Ele finalmente ameaçou pegar mais territórios do que apenas a Silésia, e no final a imperatriz pediu paz. Frederico repetiria esta estratégia diversas vezes, conquistando pequenos estados aqui e ali que não valiam a pena brigar por eles, pelo menos não muito. Assim, quase sem ninguém perceber, ele fez da Prússia uma grande potência. Se tivesse começado invadindo um território maior, teria mostrado suas ambições com muita clareza e colocado contra ele uma aliança de poderes determinada a manter o status quo. O segredo desta estratégia gradual foi uma oportunidade que caiu em seu colo. A Áustria passava por um momento de fragilidade, a Silésia era pequena. Ao incorporar este estado vizinho, a Prússia enriquecia seus recursos e se colocava em uma posição favorável a um maior desenvolvimento. As duas coisas combinadas lhe deram impulso e lhe permitiram espaço para, aos poucos, se expandir. Nosso problema é que temos grandes sonhos e ambições. Presos nas emoções de nossos sonhos e na vastidão de nossos desejos, achamos muito difícil nos concentrar nos pequenos e maçantes passos necessários em geral para alcançá-los. Tendemos a pensar em termos de passos gigantescos em direção a nossas metas. Mas no mundo social, como na natureza, qualquer coisa grande e estável cresce lentamente. A estratégia gradual é o antídoto perfeito para nossa natural impaciência. Ela nos faz focalizar em algo pequeno e imediato, uma primeira mordida, depois como e onde uma segunda mordida pode nos aproximar melhor de nosso objetivo final. Ela nos força a pensar em termos de um processo, uma série de passos e ações conectados, não importa se pequenos, que tenham benefícios psicológicos imensuráveis também. Muitas vezes a magnitude de nossos desejos nos sufoca. Dar esse pequeno primeiro passo faz com que pareçam realizáveis. Não há nada mais terapêutico do que agir. Ao tramar esta estratégia, preste atenção às súbitas oportunidades e às crises e fraquezas momentâneas de seus inimigos. Mas não fique tentado a pegar nada grande, morda mais do que consegue mastigar e será consumido por problemas e covardia, se não conseguir lidar com eles. A estratégia do fait accompli é a melhor maneira de assumir o controle de um projeto que ficaria arruinado pela liderança dividida. Em quase todos os seus filmes, Alfred Hitchcock teve que passar pelas mesmas guerras, arrebatando gradualmente o controle das mãos do produtor, dos atores e do resto da equipe. Suas lutas com roteiristas eram um microcosmo da guerra mais ampla.
Hitchcock sempre quis que sua visão do filme se refletisse exatamente no roteiro, mas com a mão muito firme no pescoço de seu escritor ele não conseguiria nada exceto ressentimentos e um trabalho medíocre. Assim, em vez disso, ele avançava aos poucos, começando por dar ao roteirista espaço para trabalhar com conforto a partir de suas anotações, depois pedindo revisões que colocavam o roteiro de seu jeito. Seu controle só se tornava óbvio pouco a pouco, e aí o roteirista já estava emocionalmente amarrado ao projeto e, embora frustrado, esforçando-se para conseguir sua aprovação. Um homem muito paciente, Hitchcock deixava seus jogos de poder se desenvolverem com o tempo, de modo que produtor, roteirista e astros só compreendiam a totalidade de seu controle quando o filme terminava. Para ganhar controle de qualquer projeto, você deve estar disposto a fazer do tempo um aliado. Se começar com controle total, você esgota o ânimo das pessoas e desperta inveja e ressentimento. Portanto, comece criando a ilusão de que você está trabalhando junto em um esforço de equipe, depois, aos poucos, vá mordiscando. Se no processo você deixar as pessoas zangadas, não se preocupe. Isso é apenas um sinal de que as emoções delas estão envolvidas, o que significa que podem ser manipuladas. Finalmente, o uso da estratégia gradativa para disfarçar suas intenções agressivas é inestimável nestas épocas políticas, mas ao mascarar suas manipulações você não pode exagerar. Assim, ao dar uma mordida, ainda que pequena, demonstre estar agindo em defesa própria. Também ajuda a parecer que está sendo vítima de uma injustiça. Dê a impressão de que seus objetivos são limitados fazendo uma pausa substancial entre as mordidas explorando a falta de concentração das pessoas enquanto proclama para todo mundo que você é uma pessoa de paz. Na verdade, seria ao máximo da sabedoria dar uma mordida um pouco maior de vez em quando e depois devolver uma parte do que pegou. As pessoas veem apenas sua generosidade e suas ações limitadas, não o império cada vez maior que você está acumulando. Imagem: a alcachofra. À primeira vista é pouco apetitosa, até repulsiva, com a mísera matéria comestível em seu exterior duro. A recompensa, entretanto, surge ao dividi-la devorando folha por folha. Suas folhas lentamente se tornam macias e mais saborosas, até que você chega a seu suculento coração. Autoridade: multiplicar pequenos sucessos é exatamente construir um tesouro após o outro. Com o tempo ficas rico sem saber como. Frederico, o Grande, de 1712 a 1786. Inverso. Se você vir ou suspeitar que está sendo atacado mordida por mordida, sua única contra-estratégia é impedir que isso continue ou vire um fait accompli. Uma reação rápida e enérgica em geral basta para desencorajar os mordedores, que costumam recorrer a esta estratégia por fraqueza e não podem se permitir muitas batalhas. Se eles são mais firmes e mais ambiciosos, como Frederico, o Grande, essa resposta convincente torna-se ainda mais crucial. Deixar que prossigam com suas mordidas, por menores que sejam, é perigoso demais, corte-os pela raiz. 30. Penetre em suas mentes. Estratégias de comunicação. A comunicação é um tipo de guerra, seu campo de batalha, as mentes resistentes e defensivas das pessoas a quem você quer influenciar. O objetivo é avançar, penetrar em suas defesas e ocupar suas mentes. Qualquer outra coisa é comunicação ineficaz e discurso autoindulgente. Aprenda a infiltrar suas ideias por trás das linhas inimigas, enviando mensagens por meio de pequenos detalhes, seduzindo as pessoas para que cheguem às conclusões que você deseja e pensem que fizeram isso sozinhas.
Algumas você pode enganar disfarçando suas ideias extraordinárias em formas ordinárias, outras, mais resistentes e insensíveis, precisam ser despertadas com uma linguagem exagerada cheia de novidades. A qualquer custo, evite a linguagem estática, moralizante e excessivamente pessoal. Faça de suas palavras uma centelha para a ação, não para a contemplação passiva. Comunicação visceral. Trabalhar com o diretor de cinema Alfred Hitchcock pela primeira vez costumava ser uma experiência desconcertante. Ele não gostava de falar muito no set de seus filmes, apenas a observação ocasional sarcástica e espirituosa. Era intencionalmente dissimulado. Ou apenas calado. E como alguém podia dirigir um filme, que implica dar ordens a tanta gente, sem falar muito e dar instruções explícitas? Esta peculiaridade de Hitchcock causava muitos problemas para seus atores. Muitos deles estavam acostumados com os diretores mimandos, discutindo em detalhes os personagens que iam representar e como entrar no papel. Hitchcock não fazia nada disso. Nos ensaios falava muito pouco, no set, também, os atores olhavam para ele em busca de aprovação e ele estava cochilando ou com cara de entediado. Segundo a atriz Thelma Ritter, se Hitchcock gostasse do que você estava fazendo, não falava nada. Se não gostasse, fazia cara de quem ia vomitar e no entanto, de alguma forma, do próprio jeito indireto, ele conseguia que os atores fizessem exatamente o que ele queria. No primeiro dia de filmagem de Os 39 Degraus, em 1935, os dois atores principais de Hitchcock, Madeleine Carroll e Robert Dunant, chegaram ao set um pouco tensos. Naquele dia eles iam atuar em uma das cenas mais complexas do filme, representando pessoas relativamente estranhas que, entretanto, tinham sido algemadas uma a outra em um período anterior da trama e, ainda algemadas, eram obrigadas a atravessar correndo uma região rural escocesa, na verdade um palco sonoro, para fugir dos vilões do filme. Hitchcock não havia dado nenhum indício real de como queria que eles representassem a cena. Carroll em particular estava incomodada com o comportamento do diretor. Esta atriz inglesa, uma das atrizes de cinema mais elegantes da época, tinha passado uma boa parte de sua carreira em Hollywood, onde os diretores a tratavam como um membro da família real. Hitchcock, por outro lado, era distante, difícil de entender. Ela havia decidido representar a cena com um ar de dignidade e reserva, como achava que uma dama reagiria à situação de estar algemada a um homem estranho. Para vencer o nervosismo, ela conversava animada com Dunant, tentando colocar tanto um quanto o outro em um clima de colaboração. Quando Hitchcock chegou ao set, explicou a cena para os dois atores, prendeu um par de algemas neles e começou conduzindo-os pelo set, por uma ponte fictícia e outras peças do cenário. Em seguida, no meio dessa demonstração, de repente alguém o chamou para cuidar de um problema técnico. Disse que voltaria logo, eles podiam descansar um pouco. Apalpou os bolsos procurando a chave das algemas, mas não, elas deviam ter ficado em outro lugar, e lá foi ele correndo, ostensivamente à procura da chave das algemas. Horas se passaram. Dunant e Carroll estavam cada vez mais frustrados e constrangidos, de repente eles tinham perdido o controle, uma sensação muito incomum para dois astros no set enquanto até os membros mais humildes do set estavam livres para tratar de seus assuntos, os dois astros estavam algemados um ao outro. A intimidade forçada e o desconforto tornavam a conversa bem-humorada de antes impossível. Não podiam nem ir ao banheiro. Era humilhante. Hitchcock retornou de tarde e tinha encontrado a chave.
A filmagem começou, mas estava sendo difícil para os atores superar a experiência daquele dia. A usual impassibilidade típica dos artistas de cinema desaparecera. Carroll tinha esquecido todas as suas ideias para representar a cena. No entanto, apesar da raiva que ela e Donat sentiam, a cena parecia fluir com inesperada naturalidade. Agora eles sabiam como era estar amarrado um ao outro, eles tinham sentido o constrangimento, então não havia necessidade de fingir. Ele vinha de dentro.